Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma bênção, é uma honra podermos estar na casa de Deus. Meu coração está prazeroso no Senhor nessa manhã, por causa da sua bondade, por causa da sua graça. Assim como o casal Batista pôde testemunhar hoje a graça do Senhor sobre o seu casamento, eu também estou agradecido a Deus, pois que o Senhor me está dando mais uma oportunidade. Estou completando hoje o 35º aniversário. E enquanto nós louvávamos a Deus, enquanto nós adorávamos a Deus, o Senhor me fez lembrar da nossa trajetória, minha trajetória, como criança ainda, quando minha mãe me colocava às costas, deveria eu ter 4, 5 anos, e por causa da sua devoção a Deus, ela me carregava para o templo, para a casa de Deus, ainda naquela terra infância. E quando recobro a lembrança em como o Senhor fora bondoso para comigo, para conosco, então só discorrem lágrimas, discorrem emoção por causa da bondade de Deus. Eu quero compartilhar com a igreja um texto que se encontra em Hebreus capítulo 12. Se a igreja pode acompanhar-nos, assim mesmo assentados. Queremos hoje trazer uma palavra debaixo do tema Famílias Cristãs Servindo a Deus com reverência e piedade. Famílias cristãs servindo a Deus com reverência e piedade. Quero, enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, também agradecer ao nosso pastor por essa incumbência logo no dia do meu aniversário, e podemos então estar aqui e compartilhar a palavra. Muito obrigado, pastor Chiten, pastor João, que está no Brasil, vocês que hoje podem estar na presença de Deus, amém? Se a igreja achou, diga amém. Hebreus 12, e vamos começar a discorrer a partir do versículo 28. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e começaremos a discorrer a palavra a partir do versículo 28. Diz assim a palavra: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com reverência e temor, porque o nosso Deus é um Deus consumidor. Mas nós não vamos parar por aqui, porque estamos apenas a fazer um link para culminarmos até o versículo 4 de Hebreus 13. Diz assim o primeiro versículo do 13: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Palavra do Senhor. Curva a sua fronte, curva o seu rosto, e tenhamos então a palavra de oração. Pai, eis-me aqui como um instrumento, eis-me aqui, ó Pai, como, ó Deus, um vaso em tuas mãos. Pai, não quero falar de mim mesmo, não quero falar da minha própria sabedoria, mas eu peço que o Senhor possa usar-me, ó Deus, para a transmissão fiel da tua palavra. Abençoe também, Deus, a tua igreja enquanto a ouvem, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém. Qual é o nosso tema? Famílias cristãs servindo a Deus com temor e reverência. Já foi anunciado hoje que nós estamos vivendo o espírito do lar, mas também de missões provinciais. E quando o pastor incumbiu-nos esta responsabilidade de trazer hoje a palavra, é precisamente para podermos então
trazer algo que concerne as famílias. E quero aqui começar por dizer que o texto que nós acabamos de ler, ou seja, quando nós lemos a Bíblia, você vai encontrar dois tipos de foco. Você vai encontrar Jesus focando para a família espiritual, mas também você vai encontrar o foco de Cristo ou da Bíblia sobre aquelas famílias que vão representar a igreja. Aleluia, amém. Portanto, a igreja é uma família espiritual. A igreja é uma família de Deus. Estou lembrado lá em Lucas capítulo 9, ali, quando os discípulos de Jesus chegam até ele, Lucas 8, desculpe, e disseram a ele: Mestre, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, e eles querem ver-te, querem falar contigo. E Jesus olhou para eles e disse-lhes assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, nós vamos ver que todos nós somos membros de um só corpo. Nós éramos perdidos, mas através da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos agregou a uma família espiritual. Se você ler em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16 em diante, você vai ver que a família dos santos, a igreja, era um mistério que noutrora estava oculto. Aleluia, amém. Por isso agora o escritor aqui na epístola aos Hebreus, porque eram cristãos judeus, eram hebreus que haviam se convertido ao cristianismo. Agora, esses mesmos cristãos judeus estavam a ponto de abandonarem a sua fé por conta das perseguições que por sobre ele vieram. Então, o escritor visa escrever essa epístola, essa carta, para animá-los, para consolá-los, para confortá-los sobre a importância de eles permanecerem na fé, apesar das circunstâncias. Por isso, o versículo 28 vai dizer assim: tendo nós recebido um reino inabalável, um reino que não pode mover-se. Aleluia, amém. E quando nós falamos de reino, eu quero crer que todos nós aqui na sala tenhamos já recebido Cristo em nossos corações. Eu quero crer que todos aqui na sala, e se você ainda não fê-lo, você tem hoje a oportunidade de deixar Cristo entrar no seu coração e governar a sua vida, e controlar a sua vida, dirigir a sua vida. Você não vai mais ser guiado por você próprio, por seus próprios desígnios, mas Cristo é quem passa a assumir o controle da sua vida. Então o escritor vai dizer: tendo nós recebido um reino inabalável, não um reino passageiro, mas um reino que permanece. Ele continua dizendo que nós, portanto, devemos servir a Deus. Pela graça, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. O que é que nos vem à mente quando nós falamos de reverência? Quando falamos de reverência, amados irmãos, estamos a falar de uma atitude de intenso respeito por alguém, nesse caso Deus, por aquilo que Ele é, por causa das suas boas qualidades. Atitude de intenso respeito, reverência, de dar dignidade a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele merece. E quando nós falamos de temor, amados irmãos, nós estamos a falar sobre a necessidade de nós nos sujeitarmos a Deus em obediência. Aleluia, amém. Famílias cristãs servindo a Deus com reverência e temor, mas de modo agradável. Nós, os homens, estivemos aqui na quarta-feira, no feriado dia 1, e nós fomos tremendamente ministrados. Deus usou seu filho, irmão Silas, naquela palestra, naquele estudo, e ele falara sobre a importância de nós empreendermos de dentro para fora, para deixarmos um legado.
Falou sobre a importância de nós empreendermos, ou seja, fazermos uso de tudo aquilo que nos é interno, tudo aquilo que nos é propício, tudo aquilo que nos é característico, tudo aquilo que nos é peculiar. E nós usarmos isso para criarmos um valor, mas é um valor que não é passageiro, é um valor que permanece para toda a eternidade. E ele, na sua locução, apontou 4 maneiras de você, pai que está aqui, de você, mãe que está aqui, podermos então todos deixar um legado. O primeiro legado que nós aprendemos na quarta-feira é o legado da fé, da confiança em Deus. Nossos filhos estão atentando para nós pais e ver a maneira como nós manifestamos a nossa confiança nas variadíssimas lidas do cotidiano. Os filhos querem ver que sim, meu pai confia em Deus, minha mãe é uma mãe de fé. Também aprendemos, amados irmãos, que a confiança, a obediência é outra forma de nós podermos impactar as gerações vindouras. Obediência, primeiro confiança em Deus e depois obediência a Deus. Aleluia, amém. O outro aspecto que nós também aprendemos, amados irmãos, é que os pais deixam o legado quando eles são constantes, ou seja, a constância. Os filhos querem ver seus pais constantes, firmes em seguir o Senhor. Veja que aqui na altura do versículo 13, o escritor aos Hebreus vai dizer: permaneça o amor fraternal, seja constante o amor fraternal. Uma família, um lar, é o ponto de contato mais próximo do céu, é o lugar mais próximo do céu. Eu digo que a família cristã, o casamento cristão, um lar de crentes, deve servir como espelho para todos aqueles que nos rodeiam. Se um descrente for em sua casa, você que é casado, você que mora num lar, e ele não crê em Deus, só o facto de entrar no vosso lar, só o facto de permanecer, ainda que alguns minutinhos, ele deve ver o reflexo de Deus. Permaneça o amor fraternal. A palavra original aqui é Filadélfia. Aleluia, amém. Permaneça Filadélfia. Permaneça o amor fraternal. O amor fraternal tem que ver com aquele amor de sangue. Aquele amor entre irmãos de sangue. Aquele amor onde é manifestado por membros de uma família. E nós já fizemos aqui a introdução dizendo que nós, a igreja, a família de Deus, deve manifestar o amor fraternal. O amor fraternal é aquele amor que sofre com os problemas alheios. O amor fraternal é aquele que se coloca no lugar de outrem e vive as suas dores. E o amor começa na família. O amor começa no lar cristão. Eu dizia aqui que eu recobrava a minha lembrança enquanto menino, porque eu posso dizer como Paulo dizia a Timóteo, por causa da sua avó Eunice e da sua mãe Lloyd, não é? Que Timóteo devesse imitar a mesma fé, o mesmo amor, a mesma constância. Eu louvo a Deus por ter recebido a palavra, louvo a Deus por ter aprendido a amar a Deus, ainda enquanto pequeno, ainda enquanto criança. E diz a palavra que quando nós aprendemos isso enquanto cedo, quando os pais ensinam o menino no caminho em que ele deve andar. E o irmão Silas também falou que o texto diz não ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho, ou seja, dar as mãos ao teu filho, dar as mãos à tua filha e caminhar com ele, estabelecer uma caminhada com ele, sendo modelo, sendo exemplo
para a criança. Eu tenho também uma palavra especial para vocês, ou para nós, os filhos. Temos uma palavra especial, porque na verdade a família, ela é composta pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Pelo menos começando pela família nuclear, sem falar ainda dos tios, avós, primos, não é? Então, ensine a criança no caminho em que ele deve andar. Provérbios capítulo 22, 6 ou 6, 22? Diga. 22, Provérbios 22, 6. Ensine o menino no caminho, ou seja, ser exemplo. Ensina o menino a obedecer a Deus. Ensina o menino a ser constante no amor. Ensina o menino a palavra de Deus. E quando ele crescer, nunca ou não se esquecerá. Ainda que por momentaneamente ele se desvie, mas ele se lembrará da palavra que lhe foi entregue desde criança. Aleluia, amém. É no lar ainda, amados irmãos, que nós temos que ensinar os nossos filhos a serem hospitaleiros. Não negligencieis a hospitalidade, porque por causa da hospitalidade, alguns, sem o saber, receberam ou acolheram anjos. Aleluia, amém. E nós temos exemplo de Abraão. Temos exemplo também de Ló, quando eles viram 3 homens estranhos que eles não conheciam, mas eles praticaram a hospitalidade. E a palavra aqui original para hospitalidade é filosecnia. Filosecnia, ou seja, amor que nós sentimos por um forasteiro. Não obstante, não tenhamos tido algum contato a priori, mas Deus é quem coloca este sentimento de acolher. Nós dizíamos que esses irmãos cristãos hebreus estavam num momento difícil e muitas vezes eles estavam a ser despejados das suas casas, estavam a perder os seus lares, as suas habitações. Então havia a necessidade de irmãos cristãos, não é, poderem abrir a sua casa para receber estes irmãos que estavam passando por momentos difíceis. Então a família cristã, ela pratica o amor fraternal, a família cristã pratica a hospitalidade, mas aqui no versículo 3, amados, a Bíblia ainda vai dizer que sim, a família cristã também dá assistência, ou seja, lembra-se daqueles que se encontram presos, daqueles que se encontram na cadeia, como que se nós mesmos estivéssemos presos com eles. A igreja, a família de Deus, pratica o amor fraternal. A família de Deus pratica a hospitalidade, mas também pratica a compaixão. Aleluia, amém. Não negligencieis a hospitalidade, mas também ele diz aqui, lembrem-se dos presos. Pese embora aqui o contexto, ela apela para uma prisão física, mas queremos também dizer à igreja que também existem prisões espirituais. Existem pessoas não presas fisicamente, mas que espiritualmente estão presas. Diácono, como é que você justifica isso? Se nós lermos em Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 16, nós vamos ver que Jesus está na sinagoga, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Então, de repente, ele avista-se com uma mulher que havia 18 anos. Ela estava encurvada, tinha um espírito de enfermidade. E quando Jesus curou-a, quando Jesus restaurou-lhe da sua enfermidade, então os chefes da sinagoga começaram a repreender Jesus. Por que é que você faz isso num dia de sábado? E então no versículo 16, Jesus vai dizer assim: será que não convinha soltar esta mulher, a quem Satanás aprisionou, ou seja, manteve cativa, pois que também ela é uma filha de Abraão.
Então aqui começamos a ver que é na família onde os filhos também aprendem a orar, aprendem a ser hospitaleiros, aprendem a praticar a compaixão, a empatia, colocar-se no lugar de outrem, como se nós mesmos tivéssemos nas mesmas circunstâncias. Aleluia, amém. Então até aqui nós já falamos sobre a prática do amor fraternal, a prática da hospitalidade, a prática da compaixão ou da lembrança com aqueles que sofrem, aqueles que se encontram presos. Então, para dizer que é no seio da família onde estas virtudes começam a brotar. Através do ensino da oração, através do ensino da palavra. Falávamos ainda também na quarta-feira, no encontro dos homens, que um legado nem sempre é uma herança física. Um legado também é uma transferência de valores. Por exemplo, minha mãe transferiu-me valores espirituais. Meu pai não deixou herança física, mas deixou herança espiritual. E essa herança espiritual, amados irmãos, nada melhor do que deixar a educação cristã, deixar a palavra de Deus. Mas nós já vimos que isso é feito através do exemplo. Agora eu quero ir com vocês, antes de a gente adentrar no versículo 4, Efésios capítulo 6. Famílias cristãs servindo a Deus com reverência e temor. Com reverência e temor. Vamos ver então qual é o papel daqueles que recebem esse legado. Nós lemos lá em Hebreus 12, 28, que é preciso, que é necessário reter o reino inabalável. É necessário pegar o reino e reter, tornar a tomar posse, antes que o reino se escape de nós. Então, nessa de receber o legado, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, ainda num contexto do ensino sobre os valores domésticos, sobre os papéis domésticos, o que a palavra vai dizer em Efésios capítulo 6? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e você tenha longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem vossos filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas é triste dizer que não tem sido muito fácil encontrarmos, portanto, filhos sujeitando-se à disciplina dos seus pais. Os irmãos já pararam para pensar quantos filhos hoje, por causa de abandonarem a disciplina, o ensino, o legado espiritual que seus pais deixaram, hoje já não fazem parte do mundo dos vivos? Quantos adolescentes morreram ainda na sua infância, ainda na sua adolescência, por não acatarem os conselhos, a instrução, o ensino dos seus pais? A palavra vai dizer que o papel dos filhos é obedecer os seus pais, é não só ouvir, mas ouvir e colocar a palavra de Deus em execução. À medida em que nossos pais, nossa mãe, nosso pai, nossos superiores vão nos ensinando no caminho, os filhos têm, portanto, uma responsabilidade. Anunciou-se também aqui que
nós estamos, ou seja, esse primeiro domingo é um domingo dedicado para os filhos. E na próxima semana será das mães, não é assim? Então, qual é a responsabilidade de um filho? Eu queria ter vossa oportunidade, filhos. Eu não conheci meu pai. Meu pai falecera quando eu ainda tinha 2 meses no ventre de minha mãe. E enquanto eu ia crescendo, naquela brincadeira, os meus amigos me abusavam. Uau! Eles chamavam, eu sou paizinho. Sou paizinho porque meu pai chamou-se José Ndala, e então minha mãe colocou-me o nome dele, e meus amigos me abusavam. Uau, oh, teu pai morreu. E como criança, aquilo feria o meu coração. Eu queria poder ter a oportunidade vossa, você que é filho, você que é jovem, você que está aqui, ainda tem sua mãe viva, tem seu pai vivo, e muitos até cujos pais já foram, já se tornaram órfãos. Eu queria poder ter meu pai vivo e poder honrá-lo e poder obedecê-lo, poder andar na sua disciplina. Mas por força do destino, ou por ironia do destino, e somente Deus sabe, ele foi levado muito antes. Mas o que nós vemos hoje é filhos, portanto, sendo rebeldes em relação aos seus pais. É filhos desobedecendo a instrução dos seus pais. Filhos andando fora da disciplina dos seus pais. Filho tornando-se sábios aos seus próprios olhos. E quanto não são aqueles que por causa da desobediência deixam os seus lares e vivem nas ruas. No regresso da sua casa, se vão passar por 1º de maio, você vai deparar com muitas crianças. É claro que uns saíram da casa de seus pais por causa de maus tratos, mas outros é mesmo porque não querem consentir com a instrução de seus pais. E não são poucos que hoje já não estão em vida. Aleluia, amém. Mas quando o filho recebe a palavra, a instrução, e vive debaixo dessa instrução, amados irmãos, a Bíblia não é o diácono Frank está aqui a dizer, mas a palavra promete longura de dias, bênção sobre a vida dos filhos. Em 2012, eu fui surpreendido por alguns miliantes, enquanto regressava para casa, e um deles, portanto, parou-me e recebeu a minha mochila, e então pegou numa arma, portanto, e apontou, ou seja, pediu para que eu me deitasse, e eu me deitei. Ele pegou na arma e apontou para mim, portanto, procurando matar-me, procurando acabar com a minha vida, procurando, portanto, eliminar, destruir-me completamente. Mas lembro-me como se fosse hoje, que enquanto aquele miliante se preparava para apertar o gatilho da sua arma e tirar-me a vida, eu orava no chão e dizia: Senhor, dá-me mais uma oportunidade. Senhor, ainda não é chegada a minha hora. Pai, por favor, tenha compaixão de mim. E em menos de 1 minuto, o outro companheiro dele que com ele estava, então alertou o seu companheiro, dizendo para que não lhe fizéssemos mal, mas que o deixássemos ir, pois que já tiramos a sua carteira, a sua mochila e todos os seus pertences. E amados, quando eu me levantei, eles disseram para mim: olha, vai e não olhes para trás, porque se tu olhares para trás, será o seu fim. E enquanto eu caminhava para casa, amados irmãos, eu só louvava e agradecia a Deus por ter me dado a graça de poder viver. Por quê? Porque se dependesse de Satanás, se dependesse do adversário das nossas almas, eu posso afirmar para você que já a minha alma repousaria no lugar do silêncio. Mas Deus foi gracioso
e tem sido gracioso, não somente para mim, mas para a minha família inteira. Aleluia, amém. Eu louvo o Deus dos céus, porque eu creio, eu tenho a fé, tenho certeza, que por ter acatado a disciplina, eu falo por mim mesmo, não falo por outro irmão que esteja aqui, mas dou o meu próprio exemplo, que de facto a graça de Deus, o favor de Deus é favorável para aqueles filhos que atentam para a correção, para o ensino, para a doutrina. Veja o que é que Paulo vai dizer ao seu filho Timóteo na fé. E dizer aqui que nós não apenas temos pais físicos, mas também temos pais espirituais. O pastor André é um pai espiritual para mim. O pastor João é um pai espiritual para mim. Então Paulo, escrevendo para o seu filho Timóteo, vai dizer para ele: tu sabes as sagradas letras. Tu conheces, tens conhecimento da palavra de Deus, que te foi ensinado desde a terra infância, a qual podem tornar-te apto, podem tornar-te sábio. Amados, a verdadeira sabedoria reside no conhecimento da palavra de Deus e na sua aplicação. Jesus disse que meu pai e meus irmãos são aqueles que não só ouvem, mas que executam a palavra de Deus. E a primeira questão que queremos começar aqui a dizer para os filhos que estão aqui é: que tipo de filho, que tipo de filha você é na casa dos seus pais? Será que você é aquele filho, é aquela filha que traz honra para Deus, que traz honra para os seus pais? Seus pais podem alegrar-se e podem dizer que não, sim senhora, meus filhos são filhos exemplares. Nós vemos aqui, louvado seja Deus, pela família, pelos filhos, pelas noras, pelos genros da nossa, já no Senhor, irmã Juliana. Você acha que se a irmã Juliana não tivesse passado o legado para eles, estariam eles aqui hoje para agradecer a Deus? Certamente que não. Tu, pois, conheces as sagradas letras. E eu sei que tem havido um esforço muito grande por parte dos pais passar o legado para os filhos, passar o testemunho para os filhos. Mas também há uma grande responsabilidade por parte dos filhos. Ainda no nosso encontro nós falamos que nós referimos-nos a um exemplo, não é? Sobre a corrida de estafeta. Ou seja, é uma jornada, é uma corrida de equipe. Ou seja, a cada 100 metros há necessidade de se passar o bastão para o colega que vem atrás de nós. Então nós aprendemos que há uma grande necessidade de haver concentração máxima, quer seja na pessoa que entrega o bastão, como também na pessoa que vai receber, para que esse bastão não caia, não se vá das nossas mãos, retendo, Hebreus capítulo 12, versículo 28, retendo um reino inabalável. Tendo, pois, recebido um reino inabalável, o testemunho, Jesus, sirvamos a Deus com reverência e com temor. É preciso, amados irmãos, nós resgatarmos o sentido de reverência, o sentido de temor a Deus. Há indícios de que cada vez mais vai se esvaindo o sentimento de reverência, o sentimento de uma atitude intensa de respeito por Deus e por aquilo que é sagrado. Lá no versículo 4, Hebreus 13, 4, vai dizer que venerado, digno de honra, seja o matrimônio. Digno de honra,
venerado seja o casamento e o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os fornicadores, os adúlteros. Deus é um fogo consumidor. Queridos, não existe uma instituição que é mais banalizada como tem sido o casamento. Tem faltado a honra devida, o temor devido, o respeito devido, o reconhecimento devido a esta instituição que é chamada de família. Por um lado, nós vemos os homossexuais legitimizando a sua união, não é? E por um lado, nós vemos nas famílias cristãs, portanto, os cônjuges saindo pelas largas portas do divórcio. Quando a Bíblia vai dizer que o casamento é digno de honra, o lar cristão é digno de honra, porque é um espelho de Deus. Não existe instituição alguma a qual o próprio Deus tenha comparado em relação ao seu amor, o amor de Cristo para com a igreja, como Ele fez-lo em relação ao casamento. Digno de honra seja o casamento, seja o lar cristão e o leito conjugal sem mácula. Esta é uma palavra transversal. É uma palavra para os pais, é uma palavra para os filhos, é uma palavra para todos nós aqui presentes. Quantos não são os filhos e filhas que ignoram, banalizam a reverência que é dada ao casamento? E antes do tempo, e nós falamos aqui um bocadinho sobre a impureza sexual, falamos um bocadinho sobre o adultério. Portanto, são pecados que vão manchar essa instituição divina. Estou a falar para moças, estou a falar para jovens, que você tanto é que não tem reverência para o matrimônio, para o casamento, que você ocultamente mantém relações imorais, relações sexuais, portanto, fora do casamento. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer que o casamento, o matrimônio, tem que ser de alta estima, de alta consideração, é precisamente porque a intimidade do casamento, o sexo, a relação íntima entre os cônjuges, é tão santo, é tão sagrado, que ele não pode ser maculado. Nós maculamos ele, tanto quanto praticamos ela fora ou antes do casamento. É verdade que os nossos pais nos têm transmitido valores. A igreja nos transmite valores. Mas nem todos têm levado com essa alta estima essa instituição. Você desobedece o seu pai. Teu pai te ensina, tua mãe te ensina. Espera o momento propício. Espera a hora exata. E você então terá legitimidade de poder então ter isto como um presente de Deus. Mas infelizmente, os filhos da nossa era acham-se mais espertalhões do que, conforme dizia a nossa professora, a esse livro tão antigo do que a palavra de Deus. Decidem passar por cima da palavra de Deus e não esperam o momento certo, o momento ideal, onde você está legitimizado através do matrimônio, digno de honra, e o leito conjugal sem mácula. Portanto, amados irmãos, nós estamos perante uma epístola, a epístola dos Hebreus, que
ela é considerada como um sermão. E essas são as palavras finais. As palavras finais do escritor antes de encerrar. Por quê? Porque naquela altura, muitos estavam a banalizar. Por motivos fúteis, nós saímos pelas portas largas do divórcio. E nos esquecemos de tudo aquilo que nós aprendemos. O amor fraternal, a constância, a palavra, a oração. Da mesma forma em que nós trocamos as nossas t-shirts, as nossas camisas ou as nossas roupas, é assim que está hoje o mundo inteiro. E grande parte desta banalização encontra-se no seio da igreja cristã. Não digo dessa terceira, mas fazendo uma análise geral. Lembre-se que os nossos filhos estão ali e indiretamente estão aprendendo conosco. Estão aprendendo com os pais, estão aprendendo com aqueles que são, portanto, os seus responsáveis. Como é que eu, filho, eu posso honrar? É muito bonito. Quando você espera no Senhor, quando você obedece, espera o momento certo, e você poder entrar com seu pai no templo, e seu pai entregar-te ao seu esposo, ou você, portanto, noivo, receber a sua esposa. Isso é dignificar o matrimônio. Isso é dar honra que o casamento merece. Só que infelizmente hoje em dia são os próprios pais que aguçam os filhos a experimentarem algo que lhes é vedado. Os pais, normalmente os pais descrentes e não só, até sentem-se satisfeitos. Não, meu pai, meu filho é vivo, meu filho é forte nas garinas. Quando têm de ser eles a transmitir os valores necessários para, portanto, o reconhecimento da honra. Dizia eu que é bonito quando você chega ao matrimônio com honra e sem desonra. Mas afinal de contas, falar-se hoje da pureza que se impõe ao matrimônio, principalmente para os solteiros, agora virou, naquilo que nós dizemos hoje, virou um tabu. Virou um tabu. Já não há mais diferença entre jovens. Hoje, praticar-se a castidade, a pureza, hoje é uma questão que agora chamam de tabu. Por isso dizíamos que é preciso resgatar o sentido de honra que se tem que dar ao casamento. É preciso resgatar um sentido de temor e reverência em relação ao casamento, em relação ao matrimônio. Por quê? Porque Deus não deixará impune. Deus julgará tanto aqueles que o fazem fora do casamento ou antes do casamento. Nesse caso, nós que somos casados, mulheres casadas, fora do casamento, e para os solteiros, antes do casamento. Venerado seja o matrimônio e o leito conjugal sem mácula. Ah não, mas o pastor não está lá. Lembremos-nos de que existe um Deus no céu que tem olhos como chamas de fogo e pode penetrar, assim como penetrou no coração daqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera. Ele está lá e tudo vê. E Ele está ali para galardoar a cada um segundo a sua obra. Deus condenará. Enquanto a graça é o momento ideal para nos arrependermos e voltarmos aos carris. Você, filho que está aqui, e você reconhece que tem andado desviado da doutrina do teu pai, da doutrina da tua mãe, da doutrina da palavra de Deus. Hoje é chamado o momento de reconciliação. Porque se esperar, agora o Senhor virá como justo juiz. Deus julgará aqueles que se dão para a imoralidade sexual.
quer seja através de vícios, quer seja através, portanto, de lascívia, tudo aquilo que aguça a nossa intenção para a prática da lascívia. A Bíblia diz aqui que Deus julgará, Deus condenará. Por quê? Porque Ele é um fogo consumidor. Então estou terminando a palavra para dizer que lembremos-nos, vós filhos, sejam obedientes, seja um filho obediente, seja um filho que anda na correção, que ama a correção, porque até a Bíblia diz que, portanto, quem é o filho a quem o pai ama e que o pai não corrija? Filhos, sejam obedientes. E digo não só aos nossos pais físicos, mas também a nossos pais espirituais. Paulo vai dizer que vós tinhais vossos pais físicos, e muito mais agora. Nós temos também pais espirituais, mentores espirituais. A obediência, ou seja, Deus se agrada com a obediência. Mas o coração soberbo, o coração orgulhoso, portanto a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra estes. Então que todos nós aqui na sala, nesta tarde, possamos aprender com a palavra de Deus. Que realmente nós possamos dizer como Josué, fazer essa declaração, que eu chamo ela de uma declaração de missão para a família. Minha casa e eu, ou seja, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia, amém. Será que você pode dizer comigo, mais uma vez, eu e a minha casa? Mais uma vez. Isso começa com os pais, empreendendo. E depois os filhos seguindo o caminho. Fora a decisão de Josué, quando convocou uma assembleia em Siquém. Josué capítulo 24, versículo 15. Pelo menos para a minha casa, essa é a nossa declaração de família. Se você for para o nosso lar, você verá na parede escrito assim: Mi casa e eu serviremos ao Jeová. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tudo aquilo que impede, tudo aquilo que nos embaraça, quer seja para filhos que recebem um testemunho de seus pais, e quer para nós pais que transmitimos este legado, todo embaraço, disse Josué, deitai fora, e agora decidam, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua igreja, que Deus possa abençoar a sua palavra, neste mês de maio, hoje e não só. Tome essa decisão de você e a sua casa servir ao Senhor. Talvez você diga, Diácono Frank, eu ainda não tenho família, ainda não sou casado, ainda não sou casada. Eu tomei essa decisão antes de me casar. Decidi por mim mesmo ser diferente. Primeiro, a começar a servir a Deus. E depois, quando Deus me desse família, continuar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus.